No complexo agroindustrial, a Votorantim Metais possui 20 mil hectares de florestas de eucalipto na região do noroeste de Minas Gerais, responsável pela produção de biomassa integrada à cadeia produtiva da metalurgia. A unidade agroindustrial é um importante modelo da agrosilvicultura no Brasil. A agrosilvicultura é uma técnica inovadora. Aumentando a distância entre as árvores, amplia a produção total da área, ao combinar o cultivo de eucalipto, agricultura e pecuária. Assim, mantém e estimula a produção local e cria condições de renda extra aos parceiros e pequenos produtores rurais. A agrosilvicultura, de fato, é um consórcio onde a gente otimiza ou maximiza a produção de grãos, madeira e carne numa mesma área. A associação de eucaliptos com feijão, com a cultura do arroz, com a própria soja, em seguida o plantio de pastagem, braquiária e outro tipo de grama para alimentação animal, seja para vacas leiteiras, para gado de corte. Hoje, na região de Vazante, é o melhor conhecimento disponível. Mais uma técnica, mais uma ciência que foi desenvolvida para gerar os produtos dentro daquela trilogia da sustentabilidade. Ser economicamente viável, ser socialmente justo e ecologicamente correto. Uma empresa que está adotando as melhores tecnologias e sempre com essa preocupação, mais uma vez, também a exemplo do que acontece na agrosilvicultura, com a preocupação da sustentabilidade, sob o ponto de vista econômico, do ponto de vista ambiental e biológico e sob o ponto de vista social. E manter a tradição do agricultor, que é aquela sabedoria própria dele, que é a produção de grãos, carne, leite e outros derivados. No sistema silvopastoril, né, a experiência que tem lá, isso já vai para 8 anos e o produtor, o pecuarista, não colocou nenhuma grama de adubo nessas áreas. Isso em função daquela ciclagem de nutrientes que a árvore consegue retornar para cima, né, da superfície do solo. Então melhora, dá uma sustentabilidade muito mais interessante do que se tem uma pastagem a céu aberto, né? A pecuária é sabedoria nacional, então a gente acha que esse processo é de uma simplicidade incomum, desde que você tenha acesso a um material genético produtivo. Com o menor número de árvores por hectare, você tem um aumento da eficiência da absorção de luz, um aumento da eficiência fotossintética da árvore. Isso, no final do processo, resulta em maior crescimento da floresta. Se nós verificarmos todos os estudos hoje que estão disponíveis no Brasil e em outras partes do mundo, não há nada, nenhuma informação que desabone o eucalipto desde que seja manejado adequadamente. A adubação feita nessas culturas, além da cultura utilizada dessa adubação, o eucalipto utiliza disso. Então ele é muito beneficiado quando se trata do aspecto nutricional. Se você não tem prejuízo para a pastagem, tem melhorias ambientais, você tem esse excedente que é a madeira, né? Uma coisa interessante. Desde a primeira safra, que é a primeira cultura, ou arroz ou milho, depois a receita da soja ou do feijão e depois o gado de corte ou o gado leiteiro, e finalizando todo o ciclo com a exploração e a venda da madeira. E isso aí seria como se fosse uma caderneta de poupança. Que as pessoas vejam o eucalipto como uma maneira dele tirar ganhos financeiros da sua atividade. Então tem um aspecto aí econômico interessante, você diversificar a renda, né? O sistema agroflorestal, ele tem que ser pensado não em um único ano, mas sim em todos os anos. Pensando no pequeno produtor, ou no chamado agricultor rural brasileiro, do ponto de vista econômico, é uma grande oportunidade. Que permita você ter criação de gado e ao mesmo tempo uma poupança verde aí, que seria a árvore, né? A sustentabilidade econômica, ela vai acontecer quando o indivíduo utilizar a agrosilvicultura. E os sistemas agroflorestais, o consórcio de plantas, é que permite uma receita mensal, semestral, anual e mais o advindo da colheita da biomassa. E isso tem um retorno social muito grande, gerando emprego para o campo. Do ponto de vista de geração de emprego, a agrosilvicultura tem uma característica marcante,
porque ela alinha a demanda de mão de obra a todos os momentos do ano. Uma vez que uma época você está fazendo agricultura, outra época você está fazendo colheita, outra hora você está plantando eucalipto, outra hora você está fazendo pecuária. Então ele evita muito a sazonalidade. Existe uma demanda grande por mão de obra, inclusive uma mão de obra que não precisa ser de alta qualificação, né? É uma atividade de maior sustentabilidade. Isso por si só já garante o emprego. O outro aspecto é a melhoria climática também, né? Que você, com certeza, dentro de um povoamento florestal, ou então dentro do sistema silvopastoril, os animais têm um conforto muito mais interessante do que uma pastagem aberta, onde os animais estão sujeitos aos intempéries de sol intenso, ou então muito frio, né? Então isso faz com que os animais fiquem estressados, né? E automaticamente reduz a produtividade e a própria reprodução. Um animal já criado dentro de um sistema com árvores, né? Isso já é amenizado e com certeza aumenta a produtividade e a própria reprodução em função desse índice de conforto. E, além disso, ter no ambiente da sua propriedade toda uma diversidade, um equilíbrio biológico mais favorável. O desenvolvimento da agrosilvicultura, além de ativar a economia local, ameniza o êxodo rural. Representa uma garantia de renda extra no longo prazo para os produtores e contribui para a preservação ambiental. A Unidade Agro da Votorantim Metais investe em programas de treinamento, com foco em desenvolvimento e em segurança de seus colaboradores, assegurando tecnologia e capacitação para o homem do campo. De uma maneira geral, se nós quisermos definir o tipo de produtor que pode ter acesso a essa tecnologia, não existe nenhuma exclusão. Todos aqueles tidos como agricultores de sucesso, que já entendem que o mundo muda a cada momento e que a tecnologia de ponta vai ser a garantia de produtividade e de ganho econômico, social, político desses processos, qualquer um deles está apto a receber e trabalhar com a tecnologia. Depois desses 15 anos de experimentação, há uma tecnologia dominada que pode ser estendida em maior ou menor escala a qualquer agricultor. A técnica gerada pelo projeto de agrosilvicultura, ele pode ser estendido para qualquer região no Brasil. Então você tem uma área imensa aí, né? Que você pode botar o componente florestal nesse processo. Preciso só um pouco de material genético que as empresas dispõem e assessoria técnica que pode vir através dos municípios ou das próprias empresas num processo de parceria com esses indivíduos que já são, de fato, os produtores deste país. Seja para o pequeno, seja para o médio, seja para o grande, independente do tamanho da propriedade, a atividade de agrosilvicultura pode ser adotada. Essa técnica é extremamente adaptável para pequenos produtores. Se nós imaginarmos o eucalipto como uma planta que está sendo colocada em um tamanho de área de 10 ou 15 hectares, para que seja viável ou aquele proprietário vender a sua madeira para uma empresa, é importante que haja um volume na região para que a empresa venha e busque essa madeira. Este é o nosso desejo, é de que essa tecnologia saia do limite do coração do cerrado brasileiro e permeie por todo o território nacional, levando sabedoria, conhecimento e oportunidade de ganhar dinheiro e de fixação do homem no campo. Não temos dúvidas quanto à viabilidade, o conhecimento existe. Dá oportunidade a todos, ela é extremamente simples dentro de suas tecnologias. Do ponto de vista ambiental, nós teremos um sistema mais equilibrado. Uma coisa interessante, e uma poupança que existe lá. A agrosilvicultura, ela vem garantir o investimento do agricultor. Para de fato que esse homem tenha como ter uma vida digna nesse campo brasileiro que é tão produtivo.